Quando me aprofundo no estudo das tradições religiosas, um dos conceitos que sempre me intriga é a ideia de vida eterna. Ela aparece com nuances tão distintas entre o pensamento hebraico antigo e os escritos do Novo Testamento que se torna impossível não questionar como e por que essa ideia evoluiu tanto. Por isso, decidi explorar e compartilhar uma análise detalhada sobre o que a vida eterna significava para os hebreus e como essa visão se transformou radicalmente no cristianismo primitivo. Nesta jornada, vou guiar você por uma linha do tempo que vai desde o sombrio Sheol, onde a existência pós-morte era quase uma sombra, até as promessas vibrantes de ressurreição e imortalidade nos textos do Novo Testamento. Tudo isso, é claro, com uma análise crítica e racional, trazendo à tona as influências culturais, as adaptações teológicas e os porquês dessa crença persistir até hoje. Espero que, ao fim desta leitura, possamos juntos refletir sobre o impacto dessa busca pela eternidade e como ela molda as vidas de quem nela acredita. E talvez, até mesmo de quem não acredita. A vida eterna no pensamento hebraico. Quando comecei a pesquisar a ideia de vida eterna no pensamento hebraico, a primeira coisa que percebi foi a diferença marcante entre essa visão e o que encontramos no Novo Testamento. Para os antigos hebreus, a vida após a morte era, no melhor dos casos, uma ideia vaga. No Antigo Testamento, o destino dos mortos era o Sheol, um lugar escuro, silencioso e sem distinções, onde a consciência parecia esmaecer. Isso sempre me deixou curioso. Porque uma cultura que tinha uma relação tão próxima com o sagrado via a morte de forma tão desprovida de esperança ou glória. Na maioria dos textos bíblicos hebraicos, a vida eterna não era uma promessa, mas sim uma ausência de vida real. Salmos e Eclesiastes são exemplos de livros que refletem essa perspectiva. Pois os mortos nada sabem, eles não têm mais recompensa, e até sua memória é esquecida. Eclesiastes 9:05. Para mim, esse trecho sempre soou como um eco do temor humano diante da finitude, sem nenhuma promessa reconfortante de um além melhor. Com o passar do tempo, comecei a notar que essa concepção se transformava lentamente, especialmente durante o período intertestamentário. A influência de culturas circundantes, como a dos persas e suas ideias zoroastrianas sobre um julgamento após a morte e uma dualidade entre luz e trevas, começou a penetrar no pensamento judaico. Foi nesse período que algumas crenças sobre ressurreição e vida eterna começaram a surgir, mas ainda estavam longe de se consolidarem como dogmas. Portanto, quando olhamos para o pensamento hebraico original, é evidente que a vida eterna, como a entendemos hoje, simplesmente não fazia parte do pacote religioso. O que havia era uma aceitação melancólica da mortalidade, ocasionalmente, um fio de esperança em uma continuidade incerta. Essa visão se transformaria radicalmente com o advento do cristianismo, como veremos adiante. O Novo Testamento e a nova perspectiva de vida eterna. Quando passo a estudar o Novo Testamento, percebo uma mudança radical na forma como a vida eterna é apresentada. Diferente do pensamento hebraico original, que via o pós-vida com incerteza e sobriedade, o Novo Testamento traz a vida eterna para o centro da mensagem cristã. Isso me faz refletir sobre o porquê dessa transformação tão drástica. O que motivou essa nova ênfase? Que influências levaram os autores do Novo Testamento a transformar o conceito de vida eterna em algo tão essencial? Os evangelhos, especialmente os de João, falam da vida eterna como uma promessa concreta, algo alcançável através da fé em Jesus Cristo. Quando leio passagens como João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fico impressionado com a centralidade dessa promessa. Não é apenas uma vida prolongada, é uma vida qualitativa, uma existência plena e imortal em união com Deus. Uma coisa que sempre me chama a atenção é como essa visão de vida eterna está entrelaçada com a ideia de ressurreição. Paulo, em suas cartas, reforça esse ponto ao afirmar que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios 15:20-22. Para mim, é evidente que essa doutrina não apenas reforça a fé dos seguidores, mas também serve como uma resposta ao medo humano mais profundo, a morte e o que vem depois dela. Interessante também é observar as influências helenísticas que permeiam os escritos do Novo Testamento. O dualismo platônico,
A ideia de que a alma é eterna e separada do corpo parece ter se infiltrado na teologia cristã de forma sutil, mas significativa. Quando analiso isso, vejo como o pensamento grego ajudou a moldar a ideia cristã de que a vida eterna não é apenas uma continuação da existência física, mas uma experiência transcendental e espiritual. No entanto, também me deparo com algumas contradições ao longo dos textos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma visão menos uniforme sobre o que significa vida eterna. Às vezes, parece que Jesus fala mais de um reino de Deus que se manifesta aqui na terra, e não necessariamente de uma vida celestial após a morte. Essa discrepância me leva a pensar na diversidade de vozes e perspectivas que compõem o Novo Testamento, algo que não pode ser ignorado ao se estudar a doutrina da vida eterna. Para mim, essa transformação da visão de vida eterna, de um conceito quase inexistente no pensamento hebraico para uma promessa central no cristianismo, levanta perguntas intrigantes. Até que ponto essa mudança foi moldada por influências externas? E até que ponto ela responde a uma necessidade humana de sentido e propósito que transcende a vida terrena? Essas questões continuam a alimentar minha reflexão crítica sobre a evolução dessa ideia. Como entender o conceito de vida eterna hoje? Ao pensar na vida eterna e em como ela é entendida hoje, não consigo deixar de refletir sobre as múltiplas influências que moldaram essa crença ao longo dos séculos. Se por um lado, no pensamento hebraico antigo, a vida após a morte era um conceito obscuro e quase desprovido de esperança, por outro, o Novo Testamento apresentou uma revolução que colocou a vida eterna como a essência da fé cristã. Mas como eu, vivendo em um mundo moderno e racional, devo compreender essa ideia? Para mim, o conceito de vida eterna vai além de simplesmente seguir dogmas religiosos. Ele se transforma em uma reflexão sobre o desejo humano de perpetuar sua existência e encontrar um sentido maior em meio à mortalidade. É impossível negar que, independentemente da fé ou da falta dela, a busca por um propósito que transcenda a existência física é uma constante na experiência humana. Essa necessidade de entender o que pode vir após a morte nos conecta não só com o passado religioso, mas com uma questão filosófica universal. Quando analiso as diversas abordagens teológicas e filosóficas sobre o que a vida eterna pode significar, percebo que não há uma resposta única. No cristianismo contemporâneo, por exemplo, a vida eterna ainda é vista como uma promessa de salvação e um estado de bem-aventurança ao lado de Deus. Porém, para muitos, essa ideia perdeu parte de seu apelo tradicional e passou a ser entendida de forma mais simbólica, como uma vida plena, repleta de propósito e conexão espiritual, aqui e agora. Essa interpretação mais metafórica me faz pensar na influência do pensamento moderno e científico sobre a religião. Vivemos em uma era em que muitas pessoas não estão dispostas a aceitar conceitos sobrenaturais sem questionar. Eu vejo essa resistência como algo positivo, pois abre espaço para que novos entendimentos surjam. A vida eterna pode, então, ser encarada como a continuidade dos impactos que deixamos no mundo, as memórias que permanecem nos outros e as ideias que perpetuamos. Ao final de minha análise, chego a uma conclusão pessoal. A vida eterna, quer seja vista através da lente literal do Novo Testamento ou da perspectiva mais terrena do pensamento moderno, continua a ser uma busca por significado. Ela revela o anseio humano por transcendência, por uma forma de derrotar o esquecimento e encontrar sentido em uma existência que, para muitos, pode parecer breve e limitada. A compreensão desse conceito, portanto, é algo que cada um deve fazer de forma crítica, questionando, refletindo e adaptando-o à sua própria visão de mundo. Minha perspectiva pessoal sobre a vida eterna. Quando penso sobre a vida eterna, sinto que estou navegando por um tema que mistura razão, emoção e filosofia. O que mais me intriga é como, ao longo da história, a busca por um significado eterno tem ressoado em diferentes culturas e crenças. Para mim, essa ideia de imortalidade reflete um desejo humano profundo de se conectar com algo maior, de transcender os limites do tempo e do espaço. No entanto, minha abordagem em relação a isso é mais racionalista e crítica. Como alguém que questiona a existência de um Deus pessoal e se inclina mais para o ateísmo, encaro a vida eterna como uma metáfora poderosa, mas não uma realidade literal. Para mim, ela representa a continuidade dos impactos que criamos enquanto estamos vivos,
As memórias que deixamos nas pessoas, os gestos que perpetuamos, as ideias que espalhamos e os laços que formamos. É um tipo de eternidade que não exige a crença em outra dimensão ou em uma recompensa pós-morte, mas que celebra a influência duradoura que nossas vidas podem ter. Em muitas conversas e reflexões, notei que essa visão de vida eterna pode ser vista como pessimista por alguns, mas, para mim, é libertadora. Ao não me preocupar com o que vem depois, consigo focar plenamente no presente, buscando viver de forma autêntica e significativa. Essa perspectiva me permite ver a vida como um conjunto de experiências que valem a pena ser vividas por si mesmas, e não como uma prova para um destino celestial. Também não ignoro o impacto que a visão de vida eterna tem sobre milhões de pessoas ao redor do mundo. Entendo que, para muitos, essa crença oferece consolo, propósito e um sentido maior, principalmente diante da morte e da perda. Respeito profundamente essa necessidade humana de encontrar significado e transcender a própria existência. Mas, para mim, é importante que essa busca pelo eterno seja analisada com ceticismo e reflexão. O que me faz continuar investigando e escrevendo sobre o tema da vida eterna é a complexidade do assunto. Ela toca nas raízes mais profundas da nossa consciência e nos desafia a pensar sobre quem somos e o que queremos deixar como legado. No final, a vida eterna, para mim, é menos sobre um paraíso ou uma promessa divina e mais sobre a forma como nossas ações ecoam naqueles que deixamos para trás. É sobre o impacto que criamos e a marca que deixamos, e isso é algo que, de certa forma, pode durar para sempre. Considerações finais. Quero encorajar você, leitor, a compartilhar suas próprias perspectivas sobre o conceito de vida eterna. Como você enxerga essa ideia à luz do pensamento moderno e das tradições antigas? Acredito que debates como este são fundamentais para aprofundar nossa compreensão e desafiar nossas próprias crenças. Refletir sobre temas complexos como a vida eterna nos lembra da importância de adotar uma postura racional e cética, especialmente ao examinar tradições que vêm sendo transmitidas por séculos. Questionar, analisar e discutir de forma aberta nos ajuda a construir um entendimento mais sólido e pessoal sobre assuntos que impactam nossa visão de mundo e o modo como vivemos. Compartilhe sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber como você interpreta essa busca por eternidade e significado em meio às diferentes visões religiosas e filosóficas. Vamos enriquecer essa discussão juntos. Convido a todos a visitarem o site religiosidadeneutra.com. Temos artigos e e-books para serem lidos para a sua aprendizagem. Espero todos vocês lá.